me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o seu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
Olá, graça e paz. Bom dia a todos. É muito bom mais uma vez estarmos juntos com o propósito de refletirmos na palavra de Deus. Nós estamos pensando numa série aos sábados intitulada Convicções. Hoje nós estaremos pensando sobre convicções em meio às provações. Mas antes de irmos para o texto, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e juntos nós direcionássemos a Deus uma oração. Feche seus olhos, oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Te agradecemos pela vida, por nossas famílias. Obrigado a Deus por nos permitir mais uma vez pararmos para refletirmos acerca da Tua palavra. Peço em nome de Jesus para que o Senhor fale conosco, nos orientando, nos exortando através da Tua palavra e nos levando, ó Deus, a Te servir e a cumprir a Tua missão. No nome de Jesus. Amém. Convicções em meio às provações. Gostaria que você abrisse tua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. E nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 4. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A carta de Tiago foi escrita provavelmente no ano 45 depois de Cristo. O autor aqui é Tiago, irmão de Jesus. E ele está escrevendo para um público que é judeu, que se converteu ao cristianismo. Alguns vão acreditar e defender que esses irmãos aqui provavelmente eram os irmãos lá do Pentecoste, em Atos 2. Esses irmãos estão sofrendo, e um dos motivos é porque eles estão dispersos. Eles não estão nas suas regiões de origem, de nascimento, mas eles estão espalhados por todo o Império Romano. Outros motivos que têm levado esses irmãos a sofrerem é devido à imaturidade deles. A carta de Tiago, ela tem um tema central. E o tema central desta carta é maturidade, crescimento. E esses irmãos, quando você lê a carta de Tiago, você vai perceber que eles eram imaturos. Eles tinham fé, eles criam, porém eles não conseguiam colocar em prática no seu dia a dia aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles defendiam como fé. Portanto, Tiago vai escrever esta carta e a intenção dele é dar aos irmãos orientações práticas, para que então esses irmãos colocassem essas orientações em seus dia a dias, conforme eles fossem conduzindo as suas vidas. Quando nós pensamos em convicções em meio às provações, Tiago, no verso 1 e no verso 2, ele vai dizer assim: ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus, e em seguida ele diz, as 12 tribos entre as nações. E no verso 2, Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A primeira coisa que nós entendemos quando lemos esse texto é que nós precisamos ter a convicção de que seremos, em algum momento das nossas vidas, provados. Tiago está escrevendo para a igreja. As 12 tribos aqui representam a igreja hoje. Tiago está escrevendo para o povo de Deus. Tiago está escrevendo para aqueles que aceitaram a Cristo e se decidiram em viver para Ele, caminhar com Ele. Tiago está escrevendo para aqueles que aceitaram o Evangelho e foram desafiados a viver o Evangelho. É para essas pessoas que Tiago está escrevendo, para a igreja. E Tiago diz para essa igreja
que ela deveria ter como motivo de grande alegria o fato dela passar por provações. Ou seja, Tiago está dizendo que o povo de Deus sofre. Tiago está dizendo que em algum momento o povo de Deus vai sofrer. As provações é algo real para a vida do povo de Deus. O povo de Deus, ele não está numa bolha onde todas as coisas ruins acontecem à sua volta e ele não é atingido. Pelo contrário, o povo de Deus está neste mundo, e por estar neste mundo, e este mundo foi alterado pelo pecado, ele está em desordem, em desequilíbrio, por isso o povo de Deus sofre. Isso é importante que você e eu entendamos. Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele vai deixar isso muito claro quando ele diz: no mundo tereis aflições. Então as aflições, as provações, os desafios, as lutas fazem parte da vida cristã. Essa teologia que é propagada, pregada nos nossos dias, onde ensina que o crente não sofre, que o crente não enfrenta problemas, ela não é uma teologia bíblica, porque a teologia bíblica nos ensina que o crente sofre. Então nós temos vários motivos, vários exemplos, melhor dizendo, nas Escrituras, de pessoas que sofreram. Jesus sofreu, seus discípulos sofreram, a igreja sofreu. Em toda a sua história, a igreja sempre sofreu. Portanto, não é de admirar que um cristão, por exemplo, no nosso contexto, ele seja contraído com o Covid-19. Não é de admirar que um cristão enfrente o desemprego. Não é de admirar que um cristão enfrenta a crise no casamento, na família. As provações vêm para todos, até mesmo para os cristãos. Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Uma outra convicção que você e eu precisamos ter, de que as provações são passageiras e diversas. Tiago diz que eles devem se alegrar nas provações, porque as provações são passageiras e diversas. Ou seja, Tiago está escrevendo para esses irmãos que estão afastados da sua terra, esses irmãos que estão enfrentando desafios com os seus irmãos judeus que não aceitaram o Evangelho, esses irmãos que estão enfrentando desafios na justiça, porque os seus patrões estão oprimindo, esses irmãos que enfrentam desafios por causa da acepção de pessoas, porque eles agem de maneira parcial uns com os outros, esses irmãos que estão sofrendo porque não sabem lidar com a natureza pecaminosa que habita neles, que é de onde vem todas as guerras, esses irmãos que estão sofrendo porque não sabem controlar a língua, são fofoqueiros, querem serem mestres, ensinar muitos, esses irmãos que estão sofrendo porque não sabem esperar até a vinda de Cristo, esses irmãos que estão sofrendo porque não têm uma fé madura, uma fé prática, mas apenas uma fé intelectual, verbalizada, eles estão sofrendo. E diante de todos esses sofrimentos, que são variáveis, são variados, Tiago vai dizer que esses sofrimentos passam. Tiago está dizendo para essa igreja, para esses irmãos, que eles não vão viver, não vão permanecer no sofrimento. O sofrimento tem um prazo, uma data, é uma fase. E você e eu precisamos também ter essa convicção. Os sofrimentos não são eternos. Eles podem sim se apresentar a nós como se fossem eternos, atemporais, mas os sofrimentos passam. Uma hora sofremos diante de um desafio, esse desafio passa, e numa outra hora nós sofremos por um outro desafio, que também passará. Agora a certeza que devemos ter é: ninguém vive uma vida no sofrimento. Eles passam. Eclesiastes 3 vai nos dizer isso. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher.
tempo de se alegrar e tempo de se entristecer. Há tempo para tudo. E há o tempo exato também para sofrer. E tem o tempo da paz, da tranquilidade, da bonança. É isso que Tiago está dizendo para esses irmãos. E esses sofrimentos, essas provações, segundo Tiago, são diversas. Então, uma hora você sofre por causa da crise econômica, outro momento você sofre por causa da enfermidade, num outro momento você sofre por causa do desemprego, num outro momento você sofre por causa da crise no casamento, num outro momento você sofre por causa dos desafios com os filhos. Os sofrimentos, eles são diversos. O fato é que todos eles passam em algum momento, chegam ao fim. Terceira convicção que Tiago vai motivar os seus leitores a terem. Ele diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Convicção de que as provações são pedagógicas. Deus, ele não nos faz sofrer, porque Deus tem prazer no sofrimento. Deus não nos permite sofrer, porque Ele tem prazer no sofrimento. Pelo contrário, Deus, ao nos permitir sofrer, Deus, Ele quer nos ensinar. Deus usa o sofrimento, Deus usa as provações, Deus usa os desafios da vida para o nosso crescimento. Deus usa de maneira pedagógica. E nós precisamos ter essa compreensão. Tiago está dizendo que a prova da sua fé, está falando para os irmãos, produz perseverança. E a palavra que Tiago usa aqui, tanto para aprovação como para prova, era uma palavra aplicada a testar a qualidade do metal. É a ideia do ouro que vai para o fogo, para ser refinado, purificado. O que Tiago está dizendo para o seu público, para os seus leitores, é que diante dos desafios que eles estavam vivendo, era de maneira pedagógica, didática, para ver se aqueles irmãos tinham realmente uma fé genuína, uma fé operosa, uma fé frutífera, ou se esses irmãos iam desistir, abrir mão do Evangelho, abrir mão de Jesus, e passarem a viver de acordo com as suas vontades. Eles estavam sendo provados pedagogicamente, didaticamente. Deus usa as provações. E Paulo vai nos dizer isso em Romanos 5, quando ele vai escrever do verso 3 ao verso 5. Paulo vai dizer que as provações ou as tribulações produzem perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, segundo Paulo, produz esperança. Percebe que na leitura de Paulo, as provações, ela tem as suas fases para levar a pessoa, o cristão, ao crescimento. Deus usa as provações. Então que você compreenda isso na tua vida. Se você estiver sofrendo neste momento, se você estiver passando por momentos delicados, compreenda que esses momentos servem para te levar ao crescimento. Estamos enfrentando uma crise econômica, estamos enfrentando aí essa pandemia, preocupações, inquietações, angústia. Estamos vendo um período de muitas doenças emocionais. Essas provações que vêm sobre as nossas vidas, nós precisamos crescer com elas, precisamos desenvolver com elas. As provações são pedagógicas, tem esta convicção. Quarto, a convicção de que as provações produzem maturidade. Olha comigo o verso 3 e o verso 4, diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago vai dizer o porquê que esses irmãos deveriam se alegrar.
Eles deveriam se alegrar por passar por provações, porque a provação os levaria ao crescimento, à maturidade, a ter uma fé mais alicerçada, mais fundamentada. E é muito interessante que a palavra perseverança que Tiago usa aqui, ela tem a ideia de consistência, ela tem a ideia de alguém que permanece, a ideia de alguém que continua fiel. E Tiago está dizendo o seguinte, que a aprovação produz isso. É na aprovação que você vai descobrir se você é ou não fiel. É na aprovação que você vai descobrir se você tem ou não fé. É na aprovação que você vai descobrir se você depende ou não de Deus. É nas lutas que você vai descobrir se realmente aquilo que você diz sobre Deus realmente é na prática. É na aprovação. Portanto, as provações têm como objetivo nos levar à maturidade, a termos um caráter aprovado. Tiago diz para que nos tornemos pessoas maduras e íntegras, pessoas que crescem, desenvolvem, mas pessoas íntegras, pessoas justas na sua forma de viver, pessoas que têm um caráter. As provações têm essa finalidade, esses objetivos. Portanto, é importante que você compreenda as provações, ter a convicção de que as provações nos levam a crescimento espiritual, produzem maturidade, nos ajuda a desenvolver, a crescer, a ter uma vida mais sólida na presença de Deus, a ter um caráter aprovado, a sermos transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. As provações. E nós precisamos ter essa convicção. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 12, Paulo vai dizer que a sua prisão, Paulo estava preso, na sua primeira prisão em Roma, e de lá ele escreve a carta para a igreja de Filipos, aos Filipenses, e a igreja estava preocupada porque Paulo estava preso. E Paulo, quando escreve essa carta, ele pede para os irmãos se alegrarem, e ele diz que a sua prisão havia contribuído para o progresso do Evangelho. Porque mesmo preso, Paulo pregou para a guarda pretoriana. Paulo prega. Paulo vai dizer que por causa da sua prisão, os irmãos começaram a pregar o Evangelho de forma mais destemida. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: nós crescemos, nós desenvolvemos. A minha prisão não me reteve, a minha prisão não parou a igreja avançou. Ou seja, isso é maturidade, isso é crescimento. Mas Paulo tinha essa compreensão. Quando ele ora a Deus pedindo a cura, e Deus diz a ele: Paulo, a minha graça te basta. Paulo entendeu. Era uma provação para ele, era uma luta. Mas ele compreendeu, porque ele vai dizer que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque quando ele estava fraco, segundo Paulo, aí que ele estava forte. Ele entendeu, maturidade, crescimento. As provações produzem maturidade. Portanto, que você tenha essas convicções para a tua vida. Tenha convicção de que em algum momento as provações chegarão para a tua vida. Em algum momento você será provado, em algum momento a tua fé será testada, como a palavra que Tiago coloca aqui. Em algum momento Deus vai pegar a tua fé, Deus vai pegar a minha fé, e Deus irá testá-la, prová-la, para ver se realmente temos uma fé genuína. Segundo, tenha a convicção de que as provações são passageiras e diversas, mas elas passam, não importa como elas se apresentam, elas passam. Terceiro, tenha a convicção de que as provações são pedagógicas. Deus não nos faz sofrer porque Ele tem prazer no sofrimento.
Deus não nos faz sofrer porque Ele não tem nada para fazer. Então Ele olha para nós e diz assim, eu vou fazer eles sofrerem. Não! Deus quer nos ensinar, Deus quer mostrar algo para nós. Deus quer nos conduzir para algo maior, para uma maturidade, para uma vida mais constante, para produzirmos mais frutos. Quarto, tenha a convicção de que as provações produzem maturidade. Quantas pessoas, ao serem provadas, elas questionam Deus, elas se perguntam onde Deus está, onde está o amor de Deus, por que Deus não responde às suas orações? E é importante que você entenda, Deus usa pedagogicamente as provações para que você e eu cresçamos, para que nós atinjamos a maturidade da fé, para que não sejamos mais como crianças, levados para um lado e para o outro, por causa de ventos de doutrina, mas que sejamos pessoas fortes, firmes, estáveis. Portanto, eu queria deixar 2 desafios. O primeiro deles, reflita como você compreende o Evangelho e a fé cristã. Pode ser que você, sem perceber, aderiu a um Evangelho que diz que servir a Deus não permite que você sofra. Pode ser que você aderiu a um Evangelho que diz que não tem cruz. Um Evangelho que diz que não tem lágrimas. E eu queria lhe dizer que este não é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus tem lágrimas, o Evangelho de Jesus tem cruz. Paulo vai dizer para nós que todos aqueles que desejam viver uma vida piedosa serão perseguidos, sofrerão. Então o Evangelho que não te leva ao sofrimento não é o Evangelho bíblico, não é o Evangelho de Cristo. Pense que tipo de Evangelho você recebeu, que tipo de fé você tem. Uma fé que te diz que você está imune aos problemas, aos desafios da vida, não é uma fé cristã, não é uma fé a qual Jesus Cristo é o fundamento, porque a igreja de Jesus sempre sofreu. Segundo, reflita o quanto você tem crescido ao ser provado ou provada. Pode ser que você tenha passado por momentos difíceis, e Deus está querendo te levar a um crescimento. Deus quer que você cresça, desenvolva. Mas por você não compreender as provações, por você não ter convicções em meio às provações, ao invés de você desenvolver na fé, se tornar um crente mais robusto, um crente mais alicerçado, um crente que mesmo diante dos problemas, continua caminhando firme na presença de Deus, continua cumprindo a missão, continua vivendo uma vida piedosa, pode ser que você tenha desistido, desanimado. Portanto, reflita o quanto você tem crescido ao ser provado e provada. Pare para refletir o quanto você murmura acerca dos problemas, o quanto você questiona. Pare para refletir. E diante desses desafios, eu quero orar com você. Eu quero pedir para que o Espírito Santo ele continue falando conosco e que ele nos leve a ter essas convicções em meio às provações. As provações, elas vêm com a proposta de nos fazer crescer. Por isso que as provações são diferentes das tentações. As provações nos ajudam a crescer. As tentações vêm para que nós caiamos. As provações vêm de Deus. As tentações vêm do inimigo das nossas vidas. O diabo quer que a gente caia. Deus quer que a gente continue caminhando. Então entenda as provações. Feche seus olhos, oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por nossas vidas e por teu amor. Obrigado por teu Filho amado na cruz do Calvário. Obrigado pela redenção. Obrigado pelo perdão dos pecados. Quero te pedir, ó Deus, para que o Senhor olhe para nós. Pode ser que tenha alguém que está me ouvindo, me assistindo, que não compreendeu o Evangelho da forma bíblica, e diante dos desafios da vida,
diante dos problemas, diante das dificuldades, ó Pai, essa pessoa pensa muitas vezes em abandonar a fé, em desistir de caminhar com o Senhor, pensa em muitas vezes deixar de ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, porque ela não compreendeu, ele não compreendeu o Evangelho, Pai. Por isso eu lhe peço, dê a ele força, ajuda-o, ajuda-a, Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa receba do Senhor forças, ânimo para continuar caminhando, e que ela entenda que o Evangelho é sofrer, o Evangelho é cruz, o Evangelho é ter aproximação com Deus, o Evangelho que é Jesus, e Jesus sofreu. Eu oro a Deus para que nós, com a graça do Senhor, possamos crescer quando formos provados. Quantas pessoas estão vivendo uma vida espiritual, uma fé cristã estáticas, pessoas que não crescem, pessoas que estão anestesiadas de tal forma que diante dos desafios da vida elas não desenvolvem, elas não crescem, elas não amadurecem, elas não adquirem, ó Deus, uma profundidade, elas não conseguem criar raízes. Por isso eu peço a Deus, nos ajude esta pessoa, Pai, no nome de Jesus Cristo, que essa pessoa se torne um discípulo, uma discípula de Jesus, que essa pessoa se torne um cristão, onde toda a base de vida dela, todas as decisões dela, partem através do crivo do Evangelho, Pai, no nome de Jesus Cristo. Ajude essa pessoa, Senhor, que nós tenhamos uma fé operosa, frutífera, uma fé onde nós possamos dar frutos para o Teu reino, uma fé onde glorifique o Teu nome, uma fé onde sinaliza o Teu reino, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que nós tenhamos essas convicções em meio às provações. Muito obrigado, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe tua vida e que você continue refletindo neste sermão, nessa temática. Que você pegue a carta de Tiago e permita-se que o Espírito Santo continue falando com você através do texto bíblico. Deus abençoe.